pedir para a produção colocar o vídeo do ministro Carlos Fávaro na CPI do MST. Alguns representantes dos movimentos que aqui estiveram, sobretudo João Pedro Stedley, nominalmente, disse que, aliás, deputadas aqui do PSOL vivem dizendo que a ProSoja é a financiadora do golpe de 8 de janeiro, que a ProSoja é isso, que a ProSoja é aquilo, justificaram a invasão da sede da ProSoja, enfim, toda sorte de acusações à ProSoja, sobretudo dizendo que a ProSoja é criminosa e presta um desserviço ao Brasil. Ô, Barbudinho, a ProSoja, então, na visão dessa turma, é negativa. Eu gostaria que o senhor respondesse aqui aos nossos colegas, porque o senhor é senador também. Qual é a sua visão sobre o papel da ProSoja e se a ProSoja é bandida, se a ProSoja fere o regime democrático brasileiro, inclusive atacando o MST e outros aí que se vitimizam? Bom, de novo, se não viesse o vínculo com o assunto ataque MST, não cabe aqui eu discutir a atuação da entidade representativa de classe. Mas como diz que se ela ataca o MST e o assunto é correlato, eu posso fazer um simples posicionamento. A ProSoja, Mato Grosso, que eu fui fundador, passei por todos os cargos que a entidade tem, que são todos voluntários, não remunerados, de delegado coordenador do núcleo de Lucas do Rio Verde, diretor administrativo, vice-presidente, presidente eleito, depois reeleito. Renunciei quando fui concorrer ao cargo de vice-governador no meu estado de Mato Grosso, fui vice-governador, e nesse período também fui vice-presidente da ProSoja Brasil. E o objetivo que criamos com a entidade em 2006, portanto, quanto 16 anos, 17 anos atrás, se desvirtuou. A entidade perdeu legitimidade nos temas e na forma de como conduzir. Ela se politizou e eu fico muito triste com os caminhos que a ProSoja tomou. A gente... Veja, eu fico triste em ver um senador do Mato Grosso que nasceu no berço da produção de soja no seu estado, que tem como padrinho político o maior produtor de soja do planeta, que é o Blairo Maggi, que tem a vida toda na política. O maior produtor de soja não é o Blairo Maggi, a família Maggi. É o primo dele, a família Maggi. E eu tenho muito orgulho dos dois, são dois exemplos de produtores, são meus amigos e meus padrinhos mesmo. Exatamente, eu sei, o senhor é o representante do Blairo Maggi no governo, mas não tem problema, isso não é o ponto do Blairo e de todos os outros produtores que fazem as coisas certas, não, dos Maggi, dos outros produtores, o senhor está falando mal aí, criticando a ProSoja. Não, eu não represento quem eu não represento, quem que faz coisa. O senhor está atacando os outros produtores, que todos estão na ProSoja, está dizendo que a ProSoja se desvirtuou, e o senhor está defendendo só os Maggi, mas tudo bem. Os Maggi são muito bons na soja e todos os outros produtores são os fascistas da ProSoja. Palavra sua. Não, palavra sua não, sua. É que o senhor não quer que eu faça o arremedo da sua fala. O Carlos, presidente da ProSoja, aqui no estado de Mato Grosso, né, recebeu apoio da ProSoja, ele foi vice-presidente do governo, vice-governador, perdão, do governo Táxi. Depois o nosso governador hoje aqui do estado de Mato Grosso, Mauro Mendes, apoiou ele ao Senado, causando até alguns problemas internos ali. E hoje eu conheço ele. E cara, não só eu, como várias pessoas do agro, tem vergonha do que vem acontecendo no Brasil. Mas eu quero passar para ele, que tem a voz aqui, Adriles Jorge. Olha, a ProSoja é uma das mais perfeitas e sublimes entidades do agronegócio no Brasil. Ela estabelece um montante de milhões, ela alimenta milhões de pessoas no Brasil e no mundo. Esse é um ataque infame. Infame de um ministro que, eventualmente, ele sim se politizou, mas se politizou para o lado errado. Ele está num governo que, eventualmente, demoniza o agronegócio, demoniza
e glorifica o MST, que é um movimento terrorista em essência, que tem por objetivo acabar, destruir e demonizar e eliminar o agronegócio para fazer isso que o Cogos brilhantemente disse, que é uma espécie de estatização do solo brasileiro. O MST é um braço de todos os governos de esquerda que arrumaram um jeito de patrocinar esse movimento terrorista para estabelecer o caos e o horror nas terras e no cultivo da terra brasileira. E são patrocinados por governos. Só isso já deveria ser causa, não só para impeachment, não agora, inclusive, mas o primeiro governo Lula, o primeiro governo Dilma e agora o governo Lula, que escancaradamente dá apoio e apoio financeiro sistemático através de vieses subliminares a esse movimento terrorista. Por quê? O terror é invadir propriedade privada. A gente tem centenas de presos hoje acusados de invadir propriedade privada do Estado. Aliás, propriedade pública. Por que você tem a leniência e a complacência em relação ao MST? O movimento sem terra é um movimento que vive de invadir propriedade. Não deveria nem ser colocado como um movimento social e é colocado como tal porque as instituições brasileiras estão aparelhadas até os dentes, até o talo, por esquerdistas, quer seja na justiça, pessoas que vão a palestras do MST, quer seja na mídia, pessoas que são complacentes ao movimento sem terra, quer seja o executivo, que chega a andar com um criminoso líder do MST debaixo do braço para ir em viagens, para visitar e fazer conluios com ditaduras como a China. Eu queria aqui, meu bom Anselmo, ler uma resposta exatamente da ProSoja, que foi me dada essa incumbência pelo Manuel, um direito de resposta ao ministro Fávaro, que fez essa acusação absurdamente leviana. Politizar-se, todo mundo pode. No seguinte sentido, não no sentido partidário do termo. Um presidente da República, um executivo, até um judiciário, que chama o agronegócio de fascista, nazista, ele deveria responder no devido processo da lei. Isso aqui é simplesmente uma resposta por escrito de uma das entidades mais produtivas e mais viáveis de um Brasil que poderia dar certo, não fosse, que dá certo, aliás, não fosse o óbice e o obstáculo de um governo federal atual que sempre, pelos esses meios de esquerda, patrocina movimentos terroristas que querem demonizar a força motriz, a força produtiva do Brasil, que é o agronegócio. A ProSoja representa mais de 8 mil associados, produtores de soja e milho no estado, aqui no Mato Grosso, abrangendo essa representatividade 45 municípios distribuídos entre núcleos da ProSoja no Mato Grosso. A produção desses associados representa 12 milhões de hectares de soja e 7,4 milhões de hectares de milho, 43 milhões de toneladas de soja produzidas e 51 milhões de toneladas de milho produzidas como principais projetos da ProSoja. E como principais projetos da ProSoja podemos citar soja legal, programa voltado para a orientação do produtor do cumprimento das legislações ambiental e do trabalho. Guardião das águas, projeto que monitora a qualidade das nascentes da água dentro das propriedades produtoras. 51 municípios levantados com índice médio de 95% das nascentes preservadas. As fontes CNTC Pareces, Centro de Pesquisa Independente da ProSoja, voltado para manejo de produção de solos arenosos, e o CNO Araguaia, Centro de Pesquisa Independente da ProSoja, voltado para manejo da produção em solos siltosos. Ou seja, a ProSoja, ela faz uma coisa ambientalmente sustentável, ela alimenta milhões de brasileiros, tem milhões de hectares, é uma das forças motrizes do Brasil, é um dos principais produtores de soja, de milho no país, e é exatamente uma das bases do agronegócio, que é um negócio que deu certo no Brasil e no mundo. O que não dá certo no Brasil é ter gente como esse ministro aí, que trai exatamente o princípio do agronegócio, que trai a sua origem que é econômica, que dá um verdadeiro valor à economia do país, que melhora a economia do país, que dá trabalho para o país, que dá comida para o país, que dá emprego para o país, que alevanta o país, traindo esse com um governo que beija na boca de Satanás, representado por um movimento essencialmente terrorista, que quer exatamente evacuar o solo de seus produtores, que melhoram o solo e melhoram o solo fértil da produção agrícola e da produção econômica brasileira. Isso sim é uma posição política que trai o próprio caráter e a própria expectativa de uma nação que pujante não fosse governos de esquerda que atrapalham o agronegócio e que atrapalham todo o negócio
que vai fazer o bem para o país.